Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Que é o pastor Carlos Cardoso. Que é a missionária Raquel. Nós estamos reunidos aqui para uma live abençoada para todos os irmãos, né? Eu estou vendo algumas necessidades nos aconselhamentos que eu estou dando. E nós vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes. E eu gostaria muito que você compartilhasse essa live aí com seus amigos. Essa live eu acredito que vai pegar aí solteiro, casado, vai pegar todos aí. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite para a glória de Deus, né? Deus tem falado muito conosco esses dias e tem sido uma bênção, não é? É verdade. Ela fica sem jeito perto de mim. Mas eu só vou compartilhar aqui com algumas pessoas e vamos entrar aí na palavra de Deus, vamos estar orando por você, pela sua família, pelo seu casamento. Eu quero pedir perdão ontem, né? Eu não consegui fazer a live ontem. Foi muito complicado, porque caiu a internet onde eu estava e infelizmente a gente não conseguiu fazer a live ontem. Mas amanhã eu vou estar fazendo uma live às 18 horas e depois eu vou estar fazendo uma outra live às 20 horas. Amanhã eu vou fazer 2 lives aqui no YouTube e Facebook. Tem muitos assuntos que estão aí diante dos nossos olhos. Eu acabei de receber a notícia agora que a Califórnia está sem internet nos Estados Unidos. E se você não sabe, a Califórnia é o berço da internet, né? Toda a tecnologia, a Apple, Google, Facebook, Intel, todo o sistema tecnológico está ali na Califórnia. Então, a Califórnia hoje, o estado da Califórnia está sem internet. Segundo o que eu fiquei sabendo agora, antes de começar a live, é que eles estão fazendo um teste de um programa que vai ser colocado nos Estados Unidos inteiro. Então, vamos ver aí o que é isso, né? Esse blackout de internet, mas vocês podem ter certeza, irmãos, que muitas coisas estão sendo feitas agora nesses dias e muitas pessoas não estão conseguindo entender, mas essa pandemia, como eu tenho falado desde o início, ela é apenas uma cortina de fumaça. Isso vem por trás da pandemia, tem muita coisa acontecendo e muitas pessoas não estão enxergando, né? Ontem o ministro das Relações Exteriores falou tudo o que nós pregamos no seu blog. Falou que esta pandemia é um ataque do globalismo, falou sobre sistema de monitoramento e controle totalitário, falou sobre um salário universal. E ele foi altamente atacado pela mídia hoje e ontem à noite. Por quê? Porque qualquer pessoa que fale mal da China está sendo tida como louca agora. Então você pode falar mal de qualquer pessoa, menos do comunismo, menos do socialismo. Mas esse ministro teve muita coragem, porque ele expôs, né, publicamente todo o golpe que está sendo colocado em prática agora no Brasil. E eu creio que é a palavra de Deus que está se cumprindo. Eu tenho falado isso com vocês direto, que nós estamos vivendo aí o maior cumprimento da palavra de todos os tempos. Amém? Nós vamos estar orando e vamos dar início à nossa live aí. Amém? Eu quero orar por você, pela sua família. Essa live vai até 8h55 e depois eu vou ter que estar fazendo uma live numa igreja lá em Alagoas pelo Instagram.
Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma noite, por estarmos em tua presença. Ó Deus, e nós vamos falar para casais, para famílias, que o Senhor possa falar de uma forma profunda em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, que todo levante do inimigo contra casais, contra a família, venha cair por terra, no nome de Jesus. Amém. A missionária Raquel vai ler um texto aqui, de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 5. Preste atenção na leitura. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e de mesma sorte, mulher ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto, como que por permissão, e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, tem o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então veja bem, a Bíblia fala que pelo homem ter desejos sexuais, não é bom que ele esteja sozinho. Então, qual é no aconselhamento que eu estou dando, que eu estou vendo? Eu estou vendo, não é nenhum, nem dois homens, são vários homens que estão me procurando, que são viciados em pornografia. É por isso que eu me atentei a fazer essa live. E eu vejo que as mulheres querem se casar no papel, por quê? Porque existem muitos casais amigados. Então começaram a namorar, gostaram do outro, não fizeram nenhuma cerimônia e já foram direto para morar junto e fechar um casamento. Aí vem várias questões bíblicas que nós temos que ponderar. Primeira coisa que nós temos que entender sobre essa área sexual, abre aí para mim Hebreus 13, 4. A gente tem que entender que quem criou o sexo não foi o homem, quem criou o sexo foi Deus. Foi Deus. Isso é primordial que todos entendam. O sexo, ele é uma bênção dentro do casamento. Fora do casamento, o sexo é uma maldição. Então veja que o padrão de Deus, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Segundo o texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia diz que o homem precisa se casar com a mulher porque tem desejo sexual. Então a mulher, ela tem libido e o homem tem testosterona. O homem tem muita testosterona, não é pouca não. Então entenda, quem colocou isso no homem foi Deus. Então o sexo ele só é impuro fora do casamento. Dentro do casamento, o sexo é uma bênção. Mas eu sei que tem pessoas solteiras aqui, tem pessoas que estão sozinhas, E tem pessoas que estão casadas e estão com problema na área sexual, na área da intimidade. Se você não sabia, a terceira maior causa de divórcio no Brasil, no mundo, não no Brasil, a terceira maior causa de divórcio no mundo é a falta de sexo, é a falta de relacionamento.
Então, o sexo e a intimidade num casamento, ela é de suma importância. Não é o primordial. Por exemplo, os jovens que estão me ouvindo, tem muitos jovens hoje querendo casar porque não praticam sexo por ser jovem e querem praticar sexualidade. Então, casa e se frustram, porque o sexo, ele é bom no casamento, mas ele não é da forma que muitos pensam dentro de um relacionamento. Mas, vamos lá. Existem muitas coisas que estão acontecendo hoje nos casamentos nessa área sexual. Hebreus 13:4, olha só o que a Bíblia diz. Pode ler. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Então veja bem, a Bíblia diz que venerado seja sobretudo o matrimônio e fala sobre o leito sem mácula. O que é o leito sem mácula? É um leito sem sujeira, sem impureza. Não pode haver impureza dentro do nosso quarto. Existe algo que muita gente não sabe, é que a tua cama, quem é casado que está me ouvindo aqui agora, entenda, a tua cama é um altar. Antigamente se pregava que na hora do sexo entre casal, antigamente, né, isso aí é coisa antiga, se dizia que o Espírito Santo ficava do lado de fora na hora em que o homem iria se relacionar com a mulher, ter intimidade com a mulher. Então isso é uma heresia, porque imagine se Jesus volta na hora do ato sexual. A pessoa vai ficar, porque se o Espírito Santo está do lado de fora, não vai dar tempo de o Espírito Santo voltar e levar o crente. Então entenda, isso é uma visão totalmente antibíblica. Mas, vamos lá, o teu leito, aonde você dorme, é um altar. E a Bíblia diz, a última parte do versículo fala sobre adultério e fornicação. Lê aí. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Então veja bem, Efésios 5:5, a Bíblia diz que nenhum fornicador entrará no reino de Deus. Apocalipse 21:8, a Bíblia fala que nenhum adúltero entrará no reino de Deus. Então, por que fornicação e adultério é algo tão pesado? Porque é simples essa resposta. O sexo, ele só é puro dentro do casamento. Fora do casamento, o sexo é uma tragédia. Olha só que coisa tremenda. Agora, existem muitos casais que estão sofrendo, por quê? Porque o marido não satisfaz a mulher na sua intimidade, nem a mulher satisfaz o marido. Então, eu quero dizer assim sobre a questão sexual. Ela é tão séria. Lê aí 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 7. Ó, eu quero dizer aos homens aqui agora. A Bíblia diz que se nós não satisfazermos a nossa mulher, nem as nossas orações são ouvidas. Olha só que coisa interessante que está na Bíblia. 1 Pedro 3, 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando a honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que coisa forte. A Bíblia, o coabitar aí é ter intimidade. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós, os homens? A Bíblia está dizendo para nós coabitar, ter intimidade com as nossas esposas com inteligência, sabendo que elas são o vaso mais fraco. E se nós, o contexto ou a interpretação desse texto é, se o homem não gera prazer na mulher, as suas orações não são ouvidas. Olha como o sexo é algo sagrado dentro do casamento. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos homens que satisfazem sexualmente e não satisfazem o seu cônjuge, a sua mulher. É como que fizesse a mulher um depósito de sêmen. É muito forte o que eu estou falando aqui,
mas é uma realidade. Tem mulheres que não têm prazer de ter relação sexual com o marido, porque só ele se satisfaz e ele não gera prazer nenhum na mulher. E muitas mulheres sofrem por não ter um assunto muito sério. Por isso que eu falei que era bom solteiro ouvir, namorado ouvir, noivo ouvir, casado ouvir. Todos podem ouvir essa palavra. Por quê, meus irmãos? Porque se a mulher ela não for honrada e receber, né, satisfação no relacionamento sexual, ela é frustrada. Aí também vem a mulher. Aí vamos voltar lá, 1 Coríntios capítulo 7. Aí vem também a mulher. 1 Coríntios 7, versículo 3 e 4, que o homem não pode se privar da mulher, nem a mulher do homem. Agora, tem mulher que tem um costume também. Vamos lá, isso aqui é para homem e para mãe. Então, veja bem, o homem precisa gerar satisfação na mulher, para suas orações não serem interrompidas. Agora, a Bíblia também diz para a mulher, porque tem muita mulher que por birra, por briga, não quer ter relacionamento com o marido. E quando não há relacionamento sexual, abre uma brecha. Então, olha como a Bíblia é perfeita. Lê aí. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o do marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Olha só que coisa interessante. Mulheres, você não é dona do seu corpo, mas sim o seu marido, e o marido não é dono do corpo, mas a mulher. Então, pastor, eu tenho que ter relação sem ter prazer, sem ter desejo. Se não está havendo satisfação no relacionamento, na intimidade, precisa conversar. Então, eu acho assim que tenho certeza, existe muitos tabus entre o próprio casal. Então, tá aqui a Raquel, nós temos 11 anos de casado, e eu acredito que nesses 11 anos casados, ela pode me falar aqui com vocês abertamente, eu nunca cheguei a ter uma relação com ela sem ela ter desejo de ter relação. Por quê? Porque eu respeito o corpo dela e ela respeita o meu corpo. Então, quando o homem ele ultrapassa esse limite de ter relacionamento, porque tem mulher, isso eu já ouvi muito, a gente dá seminário de casal, a gente fala para casais há muito tempo, e eu já ouvi muitos maridos reclamar e dizer, pastor, a minha mulher, ela abre a perna, olha a linguagem, é pesada, mas vamos lá, abre a perna e diz, se quiser pode fazer. Então, quer dizer, tem mulheres que muitas das vezes elas pegam esse momento de raiva e diz, quer faça, mas eu não quero. Então, o que acontece? A mulher precisa entender que ela não é dona do seu corpo, mas é o marido. Mas precisa haver diálogo para ter um relacionamento sexual com satisfação. O homem precisa gerar satisfação na mulher e a mulher gerar satisfação no homem. Por quê? Porque quando o homem não gera na mulher e a mulher não gera no homem, olha o que está escrito na Bíblia. Lê novamente, para que não caia em tentação. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então veja bem, eu não posso me apartar dela e nem ela de mim sem haver um consentimento. Então já houve muito igreja de mulher por não querer ter satisfação com o marido, fala, eu vou fazer 30 dias de jejum, e deixa o homem sem ter relação sexual por 30 dias, por causa dessa palavra. E a mesma coisa, muitas das vezes, o marido quer entrar num período de santificação, e ele não consulta a mulher para essa separação. Então, veja bem, como eu não sou dono do meu corpo e nem é dono do corpo dela, se for para nós nos afastarmos de ter intimidade, o que acontece? Se nós nos afastarmos, nós temos que nos afastar em consentimento mútuo
E olha o que a Bíblia está dizendo: para que o diabo não vos tente. Porque se há uma separação de intimidade, se não há relacionamento sexual, existe uma brecha. Por quê? Porque eu tenho testosterona e ela tem libido. Nós temos desejo e prazer sexual. Todos têm. Então, se nós não estamos sendo satisfeitos na área sexual, a nossa natureza caída, ela vai procurar satisfação por não ter em casa. Então tem muitos casamentos destruídos porque não há mais sexo, não há mais intimidade, não há mais satisfação dentro do quarto, no altar chamado cama. Estou certo ou errado? Tá certo. Então, nós precisamos entender que sem relacionamento sexual, o relacionamento sexual é um combustível para o casamento. Agora, o que acontece, meus irmãos? Eu vou dizer alguns princípios. Lê aquele Provérbios 31:12. A Bíblia parece machista. Olha só o que está dizendo a Bíblia. O que está dizendo a Bíblia? Provérbios 31:12. A Bíblia parece machista, ela parece machista, mas não é. A Bíblia fala algo muito forte. Por que casais estão frustrados na área sexual? Por quê? Aí, 31:12. Quando o escritor, o que está dizendo aqui em cima? As palavras de mãe do rei. Então, veja bem, Provérbios 31 não é Provérbios de Salomão, é Provérbios da mãe do rei Lemuel. E ela está trazendo um princípio da mulher virtuosa. E 31:12 existe uma chave aí que muita gente não entende. Então, a mulher virtuosa, pode ler o versículo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então, veja bem, a mulher virtuosa, ela faz bem ao marido e não mal todos os dias da vida. Por que está tendo problema na questão de intimidade no casamento? Prestem atenção, meus irmãos. A mulher, ela tem um tesouro. Qual é o tesouro que a mulher tem? É a pureza dela, a virgindade dela. É por isso que eu falei que essa live é bom para solteiro, para noivo e para casado. Então, veja bem, a mulher, ela tem um tesouro, a virgindade dela. Segundo o que eu li aqui agora, Provérbios 31:12 para vocês, a virgindade, a pureza da mulher, ela tem que ser dada a um homem só. Um homem só. Por quê? Porque ela faz bem ao seu marido e não mal durante toda a vida. Então, existe uma questão que nós tratamos na área de relacionamento e intimidade, chamado laço de alma. Quando a mulher, ela entrega a sua virgindade a um homem, ela está dando o seu maior tesouro. E para a mulher, na mente da mulher, quando ela entrega a sua virgindade a um homem, ela pensa que esse homem vai cuidar dela o resto da vida. Olha como isso é sério. E muitas das vezes, no primeiro ato sexual de uma mulher, se ela entregou o tesouro a um homem que não cuidou dela, não zelou dela, e abandonou ela, tratou ela como um lixo, já houve aí um problema na alma. Por quê? Porque quando a mulher perde a virgindade, que ela vai soltar sangue, veja como isso é forte, né? Como é que fala que vai ser quebrado? Da mulher, existe algo na mulher que é quebrado e ela solta sangue, ela vai sangrar. Por quê? Porque isso ela está entregando o seu tesouro, a sua pureza ao seu marido. Tem um nome para isso. Aí olha o que acontece. Se este homem que a mulher entregou a sua virgindade não é o marido dela, ela já se frustrou. E aí ela pode ter vários relacionamentos sexuais. E alguns desses pode ter sido prazeroso. Olha só que coisa interessante. Aí se a mulher já teve uma vida ativa sexual antes de se casar, quando ela se casar, olha só, quando ela se casar, se o marido não satisfazer ela,
O que ela vai trazer na memória para ter satisfação? O laço de alma que ela teve com alguém que já gerou prazer nela. E o que ela vai trazer para dentro do quarto? Hebreus 13, 4. Ela vai trazer sujeira para a cama. Ela vai trazer impureza para o seu altar, que é a cama, que é o quarto do casal. E também o homem. Um homem, se ele teve várias mulheres antes de se casar, ele teve vários laços de alma, porque presta atenção no que eu vou falar aqui. O casamento, ele só é gerado diante de Deus, não é no cartório, no papel. Um casamento, ele é selado diante de Deus, diante do sexo. Como é que eu me torno uma só carne com a Raquel e como é que ela se torna uma só carne comigo? No ato sexual nós nos tornamos um só. Então entenda, se o homem já teve uma vida depravada sexual e ele se casa, não vou me casar, se ele não tem satisfação com a sua mulher, ele vai trazer os laços de alma que ele já teve, as prostituições para dentro do quarto, para ter prazer. E isso é muito sério, meu irmão. E é por isso que muitos casamentos estão sendo destruídos. Sabe por quê, meu irmão? Porque a mulher, ela traz os laços de alma, o homem traz os laços de alma, e o que era para ser puro entre marido e mulher traz sujeira de outros relacionamentos. E ainda tem homem que se vangloria de ter tido várias namoradas, várias mulheres, sendo que isso é algo impuro. Então, pastor, o que eu devo fazer? E isso é muito forte que eu estou falando aqui. Muito forte. É por isso, meu irmão, que o Facebook, eu vou falar sobre Facebook. O Facebook hoje, a cada 5 divórcios no Brasil, 3 divórcios têm o nome Facebook. 2 divórcios. Por quê? Porque muitos jovens, quando era jovem, namorou alguém, conheceu alguém e acha essa pessoa no Facebook. E aí começa a alimentar coisa ruim nas redes sociais. A Raquel tem um testemunho, eu vou pedir para ela falar, de uma amiga dela que estava encantada por um homem no Facebook. Eu recebi um telefonema de uma amiga, fazíamos a obra junto, pregávamos junto, e ela me ligou a fim de desabafar, pedindo ajuda, porque ela estava saindo de casa com os filhos, se separando, porque estava apaixonada. E aí eu perguntando quem era e de onde era, ela ainda não tinha conhecido pessoalmente, conheceu ele nas redes sociais, e a justificativa dela era que o homem falava para ela tudo que o marido nunca falou, tudo que ela queria ouvir. Então, toda vez que ela tinha uma frustração dentro do seu lar, ela lembrava das palavras que o homem dizia para ela na rede social. Isso foi criando força dentro dela. Ela criou um mundo de felicidade imaginário e ela estava a ponto de se separar e ir morar com esse homem que ela nunca viu, juntamente com seus filhos, sem nem saber se a foto que estava no Facebook, que se dizia ser fulano de tal, era real. Mas por causa que ela foi alimentando no coração dela todas as palavras boas que ele dizia, que ela não ouvia do marido, já tinha um problema no relacionamento, e ela ia se separar para ir morar com esse homem. Então veja bem, olha só, a questão de relacionamentos virtuais é outro problema que eu também estou encontrando. Então veja bem, eu falei com vocês, tem pessoas que estão amigadas, que é só a religião pede, né, o papel, a certidão de casamento para colocar em comunhão. Então é bom obedecer, né? Mas diante de Deus, um homem e uma mulher se moram dentro do mesmo lar, se tem relacionamento sexual aos olhos de Deus já é um casamento. Mas é bom colocar em ordem, é bom ir lá no cartório, fazer o documento, porque isso é bom diante dos homens, diante da lei, diante de Deus. Segunda coisa que eu estou recebendo muita reclamação é a questão sexual, homens viciados em pornografia e essa questão, né, de internet, né?
E entenda uma coisa, eu acho a coisa mais horrível se a Raquel não puder pegar meu celular. Isso também está trazendo impureza para os casamentos. Celulares, WhatsApp, Facebook, impureza e sujeira. Por quê, meu irmão? Padrão de Deus para um casamento. Olha só, aí tem uma irmã, e por que os outros relacionamentos são impuros? Os outros relacionamentos, se teve sexo antes de você se casar com o teu atual, foi impuro. O casamento, o sexo só é puro dentro do casamento. Fora do casamento é impuro. É fornicação, sexo antes do casamento, a Bíblia chama de fornicação, em Efésios 5:5. A Bíblia diz que nem um fornicador entrará no reino de Deus. Segundo, se eu sou casado e tenho relacionamento com uma pessoa sendo casada, isso é adultério. Então, nem um fornicador e nenhum adúltero entrará no reino de Deus. Outra questão, as pessoas estão pedindo aqui para falar sobre o segundo casamento. Eu vou entrar aí também. Presta atenção no que eu vou falar. Gênesis 3, 22? 2, 24, 25. Olha o que diz, olha o padrão de Deus para um casamento. Padrão de Deus para um casamento, eu vou falar sobre essa questão de redes sociais e impureza no quarto do casal, prejudicando o casamento. Pode ler. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. Não, só o 25. Só o 25. E ambos estavam nus, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Olha só. Adão e Eva, primeira ordem de Deus para o homem e para a mulher foi multiplicar e frutificar. Muitos pensam que Adão e Eva, quem está no curso Apocalipse na Veia, eu dei uma aula sobre isso, tiveram relacionamento sexual após a queda. Mas a primeira ordem que Deus deu ao homem é multiplicar e frutificar e encher a terra, e dominar e sujeitar. Então a ordem de Deus foi para a procriação. Agora, o padrão de Deus, pastor, qual é o padrão de Deus com o casamento? Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam. Por que Adão e Eva não tinham vergonha um do outro? Porque eles não tinham nada escondido. O pecado que trouxe a sujeira para o casamento. Então entenda, eu não posso, porque se eu deixei o meu pai e minha mãe me unir a Raquel, e a Raquel deixou o pai e a minha mãe, está no verso 24 que ela ia ler, eu não deixei. Olha só, diz assim, deixará o homem, lê o 24, Gênesis 2, 24 e 25, agora vamos lá. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha aí, se eu deixei meu pai e minha mãe, e me uni a ela deixou o pai dela e a mãe dela se uniu a mim, nós nos tornamos um só. Então nós não somos dois, nós somos um. É por isso que Gênesis 5:2, Deus chamou Adão e Eva de Adão. Foi Adão que deu o nome à mulher e não foi Deus, porque para Deus, Adão e Eva eram um só. Então, se eu e a Raquel somos um só, eu não tenho como esconder alguma coisa dela e ela esconder algo de mim. Por quê? Porque se eu esconder algo dela e ela esconder algo de mim, nós vamos trazer impureza e sujeira para o casamento. Então, um casamento que era cheio de amor, de carinho, de eu te amo, eu não vivo sem você, de repente, você é um monstro, eu não suporto você, você é igual ao teu pai, você é igual à tua mãe, se torna um campo de guerra. Por quê? Se você for puxar, é porque o marido começou a esconder coisas da mulher e a mulher começa a esconder coisas do marido. Qual é a maior fonte de esconder as coisas um do outro? Se chama isso aqui, ó. Celular. E aí tem uma música sertaneja que diz, né? Olha o que a música sertaneja diz. Se não deixa pegar... Não é um hino, né? É uma música sertaneja. Se não deixa pegar celular é porque está traindo, é porque está mentindo, alguma coisa tem. É um absurdo, meus irmãos, hoje, porque nessa era pós-moderna, nós já vamos entrar sobre isso. Qual é o absurdo? Olha o absurdo. O homem tem um celular com senha e a mulher um celular com senha. Então o homem não sabe com quem a mulher está conversando e a mulher não sabe com quem o marido está conversando. E se não tem
transparência, né? Transparência nessa questão é porque tem sujeira. É porque tem coisas no celular, olha só, coisas no celular que podem estar trazendo sujeira para o casamento. E o diabo não está brincando de ser diabo. É o que mais nós estamos ouvindo agora nessa quarentena. Quando terminar a quarentena, meu casamento terminou também. Por quê? Porque tinha um monte de coisa escondida, o homem ou a mulher, e agora eles estão tendo que ficar em casa por muito tempo juntos, e eles não querem abrir mão da sua vida privada. E não existe vida privada em nenhum casamento. Não existe meu dinheiro, meu carro, meu celular, meu computador, meu Facebook, não existe isso num casamento. Se isso existe no teu casamento está à beira da ruína. É nosso dinheiro, nosso carro, nosso cartão, nosso Facebook, nosso celular. Então, meu irmão, o que está havendo hoje? Um distanciamento dentro do próprio casamento. Muitos casais estão vivendo debaixo de um relacionamento que um não suporta mais ao outro, porque existe muita coisa escondida um do outro. Então não há perdão, não há comunicação, não há amor, não há submissão por causa de coisas escondidas. Estou errado, estou certo? Está certo. Ela pode me corrigir. Mas nós estamos, meus irmãos, com muitos problemas. Aí tem pessoas que estão dizendo, tem que casar na igreja ou no casamento. Tem igreja que se já houve sexo antes do casamento, nem casa. Tem igrejas ainda assim. Outras igrejas já abriram mão desse padrão. Porque o casamento de véu e grinalda, que é o sonho de várias mulheres, dentro da tradição só era para as mulheres virgens. Então as mulheres que perderam a virgindade, dentro do padrão religioso, eu estou dizendo, já não poderiam mais. Mas hoje já abriu-se a porta. Então, eu não estou anulando aqui o casamento do cartório. Precisa casar no cartório. Não estou anulando. Como muitos, por aí tem muitas igrejas neopentecostais, que não importa se está amigado e tal, mas muitas das vezes é uma brecha que o diabo dá. E tem uma seta também colocada na mente de muitos casais. Essa é uma seta diabólica. Eu estou amigado e muitos amigos meus que casaram no papel estão separados e meu casamento já tem 20 anos, 30 anos, é por isso que eu não me caso no papel. Como que se o casar no papel fosse uma maldição, e não é maldição. Outra questão que existem aqui, que as pessoas estão perguntando aqui, e nós vamos falar sobre o divórcio. Meus irmãos, ninguém, não vou generalizar, a maioria das pessoas, vou colocar aí, 95% das pessoas casam para viver do lado da pessoa o resto da vida. Ninguém se casa para se divorciar. Todos casam para viver ao lado da pessoa o resto da vida. Agora, existe catástrofe na vida de várias pessoas, e uma das catástrofes se chama divórcio. Em Malaquias 1, a Bíblia diz que para Deus repudia, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Jesus falou sobre a carta de divórcio, falando que a única coisa que daria direito ao homem pela dureza do coração seria o adultério. Fora isso, o homem não poderia se separar, segundo as palavras de Jesus. Mas eu estou vendo muitos casos de pessoas que já casaram com alguém divorciado sem ser crente. Então a Bíblia chama isso de tempo de ignorância. Então a pessoa estava no tempo da ignorância. Você, a pessoa que você casou, você está debaixo da bênção de Deus, porque a partir do momento que você aceitou Jesus, o sangue de Jesus perdoou todos os teus pecados. Outros casos que estão ocorrendo muito hoje. O problema hoje é a banalização. Porque no nosso meio cristão está havendo mais, olha só, na questão cristã está havendo mais divórcio no meio cristão do que no mundo.
Então está havendo uma banalização no casamento. E casamento é uma instituição sagrada. A família é uma instituição sagrada. E após a salvação da tua alma, a tua família é o teu maior patrimônio. Então entenda, eu não sei como é que você está, eu nunca, como pastor, dou conselhos sobre casamento, noivado. As pessoas me perguntam, pastor, eu posso casar com fulano de tal? É algo muito pessoal, meu irmão. Eu não acredito em profecia para casamento, noivado, se as pessoas conhecem. Só se chegar alguém de outro estado, de outro país, que nunca viu você e falar sobre o seu casamento. Foi o que aconteceu comigo e com a missionária. Eu estava numa casa, num fim de ano, e Deus tomou uma pessoa e disse, olha, a tua esposa, eu morava em Curitiba, está em outro estado, ela é baixinha, tem o cabelo longo, eu tenho uma obra na vida daquela mulher e eu vou colocar a vida dela do teu lado para fazer a minha obra. E após 3 meses dessa profecia, eu conheci a Raquel, né? Então entenda, eu nunca vi a mulher e eu nunca tinha visto a Raquel. Então esta profecia eu acredito. Agora você congrega numa igreja, tá gostando de alguém, chega alguém dentro da igreja e profetiza, pastor, irmão, fulano é teu marido. Eu não acredito. Por quê? Porque convive e tem sentimento na profecia. Sentimento. Então existe muita coisa que é sentimento, que não é Deus. A pessoa coloca sentimento na profecia. E tem muitos casamentos frustrados porque casou por causa de profetada. Então acreditou naquilo que estavam falando e não consultou a Deus verdadeiramente. Outros casamentos que são frustrados. O pai e a mãe disse, não casa porque não é uma boa pessoa para casar para a filha. A filha, não, ele vai ser transformado, ele é a pessoa da minha vida. Daí casa, depois se frustra. Por quê? Porque não ouviu o conselho de pai e mãe. Pai e mãe tem um sensor para isso. Então, não vamos generalizar, né? Porque tem pai e mãe que quer que o filho nunca case também. Então, qualquer pessoa é má para esse pai e para essa mãe. Mas tem pai e mãe que tem experiência de vida, que só de colocar o olho na pessoa que o filho ou a filha está namorando, sabe que não vai gerar futuro nenhum para essa pessoa. Mas, pastor, me divorciei e agora vou ficar sozinho o resto da vida? Esse é um dilema, né? Isso é um dilema muito forte. Momiro está dizendo aí, ó, como testemunha nosso, depois de 20 anos de casado no civil e também abençoado por um pastor, mas assim aconteceu porque fomos tocados pelo Espírito Santo. Somos missionários há 3 anos. Então, o Momiro está dizendo que ele casou no cartório com a esposa e eles desejavam casar na igreja e houve esse momento. Foram abençoados. Então, o que acontece, meus irmãos, quando nós falamos sobre essa questão do divorciado? Eu sempre uso como exemplo a mulher samaritana. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ela já tinha 5 maridos. E o marido que ela estava naquele momento não era dela. Então ela estava em adultério e ela já tinha 5 divórcios. Ela já tinha tido 5 casamentos. Então ela era uma mulher frustrada que não tinha mais relacionamento com ninguém. Por isso ela veio no poço de Jacó meio-dia buscar água. As mulheres iam juntas pegar água e ela ia sozinha. E a mulher samaritana, ela tinha 5 divórcios. E o marido que ela estava quando ela se encontrou com Jesus não era dela, ela estava em adultério. Jesus abandonou a mulher samaritana. Em algum momento você disse para Jesus, olhando para ela, você não vai poder casar mais, você não vai poder ser mais feliz, não. Jesus transformou a alma dela e ela se tornou a primeira missionária de Samaria, porque ela bebeu da água da vida. Ela bebeu água da vida. A água que Jesus ofereceu, a água que jorra para a vida eterna. Então, o que acontece? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas, elas se fecham. Por quê? Porque talvez foram muito feridas no relacionamento, foram espancadas, sofreram adultério, acham que o homem é tudo igual,
Isso é outro tabu que precisa quebrar, porque mulher acha que homem é tudo igual, e o homem acha que mulher é tudo igual, e não é assim. Existe um padrão de casamento, mas existem pessoas que querem nos amar, querem ter relacionamento, são pessoas sérias, e muitas vezes você se fecha e vive frustrado ou frustrada porque não abre o coração para o amor. Então, não tem como a religião bota todos os divorciados no inferno, sendo que Jesus transformou uma mulher que tinha 5 divórcios, um adultério, numa missionária. Então, eu fico com a Bíblia, né? E não com o que a religião prega. E é muito sério isso, porque tem muita gente frustrada, tem muita gente mal amada, tem muita gente que poderia ter um relacionamento feliz, ter se casado, gerado uma família, construído uma história, e se fecharam por causa da frustração do primeiro relacionamento. Então, Jesus hoje está como nosso advogado e não como nosso juiz. E o que ele quer? Ele quer nos absolver e ele quer que nós vivamos uma vida feliz. Tem muitas perguntas aqui. Meu nome, Débora Cristina, né? Pode falar, né? Paz, pastor, boa noite. Meu ex-marido me traiu, foi embora morar com um amante. Tenho 2 filhos com ele. Infelizmente, eu gosto dele ainda. Eu orei e entreguei ele nas mãos de Deus. Então, existem essas questões que são essa semana ainda, né? Um homem me procurou dizendo que a mulher abandonou ele, que é o diferente, está casada com outro homem, tem um filho com outro homem, ela tem outra família, e falou o mesmo caso dessa moça. Eu orei muito esperando ela, e já se passou 10 anos, pastor, e agora tem uma pessoa que me ama, que quer se casar comigo, o que eu devo fazer? Eu falei, biblicamente você está livre para casar. Biblicamente, porque quem adulterou já está com outro homem casado e já tem um filho. Então você está livre, você precisa ser feliz, e o tempo vai passar e muitas vezes você vai ficar mais frustrado ainda. Então é o que eu estou falando aqui. O adultério, e pela dureza do coração da mulher que já construiu outra família, a pessoa está livre para ser feliz. Então muitas das vezes a gente fica se privando, né? Existe essa questão do amor, de não aceitar. Quando há esse rompimento, imagine, meu irmão, uma só carne, né? Você pegar uma carne, você se transforma numa só carne, você pegar e rasgar essa carne. Quando você rasga, você está dividindo novamente. Então vai ficar o quê? Vai sangrar. Quando você rasga a carne, o que acontece? Sangra e gera uma cicatriz. É por isso que o divórcio é uma catástrofe. Por quê? Porque se que Deus nos guarde, eu e a missionária aqui. Se eu me divorciar dela hoje, eu levo ela comigo pro resto da vida e ela vai me levar pro resto da vida com ela. Por quê? Porque nós quebramos uma aliança de uma só carne. Nós nos tornamos uns e agora decidimos nos separar. Isso é uma catástrofe. Então, existem muitas pessoas que se frustraram, se feriram e não conseguem mais se recuperar após o divórcio. E eu quero dizer aqui pelo Espírito agora, e agora é algo que desceu aqui do céu, é como Deus falou comigo no meu ouvido. Aos homens aqui, tem muitos homens que acham que seria melhor se separar, abandonar a família. Querido, eu já trabalhei com andarilho. Eu já trabalhei muito tempo com andarilho. E se você não sabia, faça um teste. Chegue para um andarilho e pergunta por que você preferiu morar na rua e ficar andando pelo mundo. 80% dos andarilhos vão falar, homens, escute aqui, homens que estão aí desejosos de abandonar a família, chutar o balde. 80% vai dizer, eu perdi minha família. 80%. O homem não é nada sem família. Hoje talvez você não valorize a esposa que está do teu lado, que já sofreu com você, já chorou com você. Hoje talvez você tenha ela como uma inimiga e acha melhor se separar. Você não sabe a base que você tem. A tua casa é a tua base, é o teu refúgio, é a tua estrutura.
Sem essa base, talvez você não suporte mais viver em sociedade e relacionamento. É por isso que 80% dos andarilhos estão na rua porque a mulher abandonou por causa de bebida, por causa disso, por causa daquilo. A mulher disse, eu não quero mais. Então, eles não suportaram mais viver sem família e caíram na rua. Então, querido, a minha palavra, eu nunca vou, como pastor, dizer, se você está brigando, está em adultério, não. O melhor caminho é o perdão, ainda mais agora que nós estamos na iminência do toque da trombeta, né? E o que acontece? Nessa eminência do toque da trombeta, muitos casais estão saindo da arca. Eu quero dizer, casais que estão me ouvindo aqui, procure ajuda. O outro problema, não é, missionário, que a gente está encontrando, os casais vindo atrás de nós, é o seguinte: não confia no pastor, não confia na liderança para abrir o coração sobre o problema no casamento. Então você precisa procurar alguém de Deus que vai guardar o que você tem a falar e vai te ajudar em guerra espiritual para que os demônios caiam por terra dentro da tua família. Tem muitos casais, tem muitas pessoas que se separaram, tem muitos solteiros com trauma, e eu quero te dizer, procure ajuda. Por quê? Se você abrir mão do teu casamento hoje, do teu relacionamento hoje, isso pode gerar frustrações para o resto da tua vida. Frustrações que vão trazer peso, vão trazer tristeza, vão trazer coisas que vão te atormentar. Então, melhor é tratar o que você tem. Como a missionária relatou o caso aqui, nós tínhamos mais assunto para falar, né? Mas eu falei demais. Mas na próxima terça nós vamos voltar. Presta atenção, meus irmãos. Como a missionária falou aqui, o marido não conversa com a mulher, não diz que ama, não diz que ela é linda, não diz que ela é uma princesa. O marido chega, quer ter sexo, não honra a mulher, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 7. E o que acontece? A mulher encontra alguém que valoriza ela. Ah, como você é linda, como você é isso, como você é aquilo. E cede. Muitas mulheres estão cedendo à tentação. A mulher no ato do adultério é muito diferente do marido. Eu já estudei psicologia pastoral. Então entenda, o homem, para ter uma queda em adultério, muitas das vezes ele pode encontrar uma mulher, ser atraído por ela e ter relacionamento. No ato ali, sem pensar, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele se sentiu atraído e caiu. A mulher é diferente. Uma mulher, para ela abrir mão do seu casamento para cair em adultério, ela vai ser seduzida. Porque mulher, ela nunca... E como eu já tratei muitos casais, meu irmão, quando a traição do lado feminino, muitas das vezes a mulher trai o marido com um homem feio. Porque a mulher, ela não olha só para a beleza física. A mulher, ela fica encantada pela fala. É atraída pela fala. Ela é atraída pelo que o homem fala. Você é linda, você é uma princesa, você é isso, você é aquilo. E muitas das vezes a mulher é como a serpente. Por que a serpente conseguiu que a mulher comesse do fruto? Porque ele seduziu ela com a fala. Porque tem mulheres que são apaixonadas por radialista sem nunca ter visto radialista, porque se apaixona pela fala. E tem muitos homens, né, alimentando a carne com essas questões de prostituição, para não terminar, de virtual, né, de prostituição, de ver vídeos pornô, essas coisas. Como também nós temos o outro lado das mulheres que estão sendo seduzidas pela fala. E tem muitos casais que estão pensando em chutar o balde e dizer, eu vou viver outro relacionamento. Mas, meu irmão, você está abrindo mão de algo sólido para se aventurar. E eu já tratei casos, meu irmão, assim, de mulheres que foram seduzidas, saíram de casa e acabaram sendo espancados no outro relacionamento, frustrado. Como também já vi homens que nunca mais se levantaram, como homens
de bem. Por quê? Porque tinha uma família, tinha um nome, tinha respeito. Abandona a família por outro relacionamento, perde a moral, perde o relacionamento com Deus, perde a moral diante de filhos. Vai ver, muitas das vezes, os filhos sendo criados por outros homens. Então, são coisas que precisam ser pesadas. É melhor você lutar pelo que você tem do que abrir mão do que você tem para se aventurar em outro relacionamento. Nós precisamos terminar, mas eu quero te dizer, não abra mão. Essa pessoa que quando você namorava, você não queria que ela ligasse, que você ficava 1 hora, 2 horas com ela no telefone, que você tinha prazer de estar com ela, ela está do teu lado ainda. E também, né, tanto para homem como para mulher, o que aconteceu com o amor? A gente vai voltar na próxima terça-feira, eu prometo que a missionária vai falar mais. Mas o que acabou o amor? O amor acaba, só para nós terminar. Queridos, o amor não acaba. Se você não sabia, amor não acaba. O amor cauteriza. O que é a cauterização do amor? O amor, ele cria uma crosta em cima dele. Muitas das vezes por xingamento, por não entendimento, por falta de compreensão, as pessoas vão criando uma crosta, fica cauterizado o amor, fica insensível o amor. Mas eu quero te dizer que Deus, ele é poderoso para restaurar o teu casamento. O pessoal está dizendo aqui que você está tímida. É o pastor Carlos que fala mesmo. Mas terça-feira que vem nós vamos voltar, irmãos. A gente vai falar sobre a questão das linguagens do amor. E tem muitas das vezes mulher que não entende a forma que o homem mostra o amor, e muitas das vezes o homem não entende como a mulher demonstra o amor. Então são coisas simples, são dicas simples que a gente aprende, que fazem toda a diferença num casamento, toda a diferença. Então nós queremos orar por você. Eu tenho um compromisso agora no Instagram, eu vou estar pregando para uma igreja em Alagoas, 9 horas, mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, eu quero dizer que nós estamos à disposição, nossos contatos estão aí. O que você precisar de mim, nesta área, pastor, eu caí, eu pequei, eu não sei mais o que fazer, eu estou tendo prazer por outra mulher, estou tendo prazer por outra. Você pode procurar a missionária Raquel, pode me procurar, ela tem acesso ao meu celular, e eu tenho acesso ao celular dela, a gente não tem nada escondido um do outro, e nós estamos nos colocando à sua disposição para te dizer, não abra mão do teu casamento, não abra mão de ser feliz. Se você tem sonho de casar, sonhe em casar mesmo, né? Que é bom casamento, por isso que muita gente casa. Então, Deus, ele quer agir e restaurar a sua vida e colocar as coisas em ordem. Amém? A missionária vai orar por você agora para terminar essa live. Eu só peço aos irmãos, quando nos procurar, ter um pouquinho de paciência, né? Que nós, às vezes não tem como retornar de imediato, mas a gente responde a todos e atende a todos, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, neste momento nós queremos agradecer, Senhor, aleluia, pela direção que o Senhor nos deu nessa noite concernente à Tua palavra. Eu sei, ó Pai, que existe um homem, uma mulher, existe um casal precisando de ajuda. Sim, meu Deus. Com seus problemas, Senhor, no seu relacionamento, traga com seus problemas interiores. E não tem como desabafar, não tem como se abrir, ó Deus, e pede socorro. Em nome de Jesus. Eu peço a Ti, ó Pai, que essa palavra venha gerar esse socorro para a vida desse homem, para a vida dessa mulher. Que essa palavra gere socorro para esse relacionamento. Em e, ó Pai, nome pelo de poder Jesus. que há no Teu nome, pela autoridade que há no Teu nome, nós repreendemos toda a destruição da família. Nós repreendemos todo o divórcio. Nós repreendemos todo o prato do diabo preparado para destruir a vida desse homem e dessa mulher. Seja repreendido de dentro desse lar agora. Seja repreendido dentro desse casamento agora. Deus. Pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus eu oro por esta família, por este casal. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha cobrir com teu sangue, que o Senhor venha dar direção para os teus filhos, para o caminho da sua vontade, do teu querer, ó Deus.
Em nome de Jesus, abençoa essa casa, essa família, Pai. E ajuda-nos, pelo poder que há no teu nome, a instruir com sabedoria no Senhor o conselho certo, a palavra certa para a vida desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos à disposição de vocês, como a missionária falou, só tenha um pouco de paciência, que nós podemos atender a todos em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e não abra mão da sua família. Deus abençoe.